Olá, meus amigos. Bem-vindos ao terceiro episódio dessa série sobre Jinshin Jutsu, a arte viva. Nos primeiros episódios eu falei da importância dessa compreensão profunda que se estamos vivos é porque existe uma energia circulando dentro de nós. Essa energia tem a função não somente de sustentar a vida, mas a saúde também. E, consequentemente, felicidade e uma predisposição à vida longa. No encontro passado, eu detalhei alguns detalhes da importância dessa energia estar circulando e também comentei que o que afeta a nossa saúde, nosso bem-estar, a nossa felicidade e a própria vida são os estados emocionais desequilibrados. Por quê? São eles que bloqueiam ou dificultam essa circulação energética que é sempre muito precisa. Ela desce pela frente do corpo em diversos canais e sobe pelas costas. Falei também que essa energia circula por 5 dimensões dentro de nós. Na arte do Jinshin, a gente chama essas dimensões de profundidades. E cada profundidade cuida de determinadas funções vitais. Então, quando a gente integra o nosso estilo de vida uma emoção desarmonizada, como raiva, tristeza, medo, esforço, preocupação, e isso fica presente no nosso estilo de vida a ponto de muitas pessoas nos qualificarem como uma pessoa preocupada, uma pessoa triste, uma pessoa com raiva sempre. Isso significa que esse estado emocional está muito presente. E ao longo do tempo, ele vai gradativamente afetar essa circulação em alguma das nossas profundidades. Os exercícios propostos no nosso primeiro encontro e no encontro passado são muito simples. Segurar um dedo gentilmente e respirar conscientemente por pelo menos 9 respirações. Esse é o mínimo, pode ser mais. E sentir as tensões começarem a se dissolver no nosso corpo. Esse nosso trabalho também nos pede estar mais atentos a nós mesmos, para identificar quando estamos vivenciando uma das emoções desequilibradas. Que no momento que a gente identifica, a gente vai diretamente no dedo, que é a abordagem mais simples para reverter essa causa de desarmonia. Mas, gente, essa questão de segurar dedos é o início da jornada. É a versão mais simplificada e não, por isso, seja menos eficiente, não é extremamente eficiente. Mas existem muitas outras possibilidades que, ao longo dessa série, eu vou compartilhando todas com vocês. Então, hoje eu vou falar de uma abordagem diferente, não segurar dedos. Mas eu quero lembrar para vocês que eu mencionei no encontro passado que essa energia universal ela se individualiza dentro de nós e começa a circular e cria muitos caminhos ao longo do nosso corpo. Esses caminhos estão a construir ou a preservar a saúde ou resgatar quando nós não estamos bem. Mas todos os caminhos energéticos derivam
de um caminho original. Então, o que aconteceu? O que acontece? A energia universal, ela está presente em todo o universo, mas essa energia, ela se encapsula. E é essa cápsula de energia que se individualiza é a semente para a manifestação de um ser vivo. E quando essa energia se confina numa cápsula, ela começa a se organizar. E a primeira coisa, a primeira expressão dessa organização é um caminho de circulação primordial. E esse caminho, ele desce e sobe na forma de um ovoide. E quando esse caminho é definido, praticamente as bases da nossa manifestação se definem. Por quê? Aonde a energia está descendo representa a nossa frente, porque a energia desce pela frente do corpo. Onde ela está subindo, a energia ah, sobe pelas costas, indica ali as costas. E se a gente tem frente e costa, a gente sabe onde é o lado esquerdo e o lado direito. Porque cada detalhe tem importância. Cada detalhe nos ajuda a nos compreender mais e mais sobre nós mesmos. Mas isso eu vou falar em encontros futuros. Então, meus amigos, sejam bem-vindos a esse terceiro encontro. Meu nome é Carlos Guterres e eu venho estudando, praticando e ensinando essa arte há 33 anos. E, volto a dizer, é uma arte que tem o poder de transformar a nossa vida. Por isso, o meu entusiasmo em estar sempre compartilhando isso. Então, existe esse caminho original. Esse caminho original, conforme eu já demonstrei em slides do encontro passado, que estão aqui, ele é um ovoide que circula descendo pela frente, subindo pelas costas. E esse caminho vai constituir todas as dimensões do nosso corpo. E a função da circulação é criar a vida, sustentar a saúde e o bem-estar, regenerar o corpo quando necessário, sustentar a alegria e a felicidade e nos predispor a uma vida longa. Essa circulação primordial, ela tem um nome. Ela se chama energia harmonizante universal central vertical principal. E essa energia ela vai estar sempre presente. Do momento em que ocorreu a concepção até o nosso último alento aqui na vida. E se a gente não está em harmonia, se a gente não está bem, se a gente não está saudável, se a gente não está se sentindo feliz, é porque essa energia está tendo dificuldade de fazer o seu trajeto. Então, a arte do Jinshi nos dá ferramentas para reverter qualquer desarmonia e restabelecer a circulação harmônica original. E, para isso, nós só precisamos das nossas próprias mãos. Existem lugares, áreas do nosso corpo, que quando a gente toca, a gente estimula uma maior circulação da energia. Muitas dessas áreas nos convida, muitas dessas áreas nos convida a tocá-las. Então, mesmo que a gente nunca tenha ouvido falar da arte do Jinji, certos gestos são inatos e a gente não sabe que está justamente tocando nessas áreas específicas. Vou dar um exemplo.
quando a gente está tentando se lembrar de alguma coisa. É normal botar a mão na testa e dizer, onde é que eu botei a chave do carro? Esse gesto, tão natural para o ser humano, tem dentro de si uma profunda sabedoria, que conscientemente foi esquecido, mas de forma inata a gente continua tocando. Porque essa área aqui estimula a memória. Ou quando a gente está prestando atenção em alguma coisa, não é incomum a gente tocar a face assim. Tem até uma estátua famosa de Rodin, o pensador, que ele está tocando dessa forma, porque nessa área aqui, dos dois lados da face, existe um outro centro energético que nos ajuda a focar, a ter mais atenção e não dispersar essa atenção com coisas secundárias. Então, se nós formos observar os gestos que praticamos, que o ser humano pratica ao redor do planeta, esses gestos eles têm uma sabedoria inata. Foi esquecida, mas o gesto continua. Então, o Jiro Morai, quando ele começou a trabalhar em resgatar esse conhecimento perdido, ele pesquisou, ele observou e ele colecionou tudo isso para depois buscar compreender a função. Então, tudo que eu estou falando é para dizer o seguinte, que a ferramenta que move a energia, que ativa a circulação harmônica da energia, está aqui sempre disponível. São as nossas mãos. Então, a gente tem um pronto-socorro sempre ao alcance, porque são as próprias mãos. E quando a gente toca o nosso próprio corpo, ou o corpo de outra pessoa, esse toque ele convida a energia a circular de uma maneira mais adequada, mais harmônica. Então, é importante compreender a chave de restabelecer a circulação harmônica ou a chave de manter essa circulação, mesmo quando ela está harmônica, mas para mantê-la forte, organizada, são as mãos, são procedimentos que a gente faz tocando o nosso próprio corpo. Esses procedimentos, no nosso estudo da arte do Jinchi, eles se chamam fluxo. Então, um fluxo é uma sequência de toques. E cada toque representa um passo desse fluxo. Então, um passo de um fluxo é quando as duas mãos estão tocando o corpo. Uma das mãos indica para onde nós queremos mandar a energia. E a outra mão indica um convite para a energia se mover na direção onde está a outra mão. Então, as mãos tocando no corpo, elas estimulam uma circulação energética. Outro aspecto fundamental em relação à arte do Jinchi. Não podemos causar dano, não podemos causar desarmonia tocando. Se tocou, está ajudando. Ah, mas eu toquei errado, eu tinha que botar a mão esquerda no lugar e a mão direita no outro e eu inverti. Não tem problema. Mesmo quando a gente pensa que cometeu um erro, o sistema em si ele se reajusta, porque essa energia ela tem um único propósito, a harmonia. Então, quando o corpo sente um toque, mesmo que o toque não está exatamente onde deveria, a energia entende a intenção e faz um reajuste e vai responder de forma positiva e vai responder de forma harmônica. Então hoje eu vou compartilhar com vocês um exercício que vai trabalhar justamente na primeira circulação.
naquela circulação que dê origem a todas as outras. E se nós trabalharmos nesse nível, o resto vai se rearranjando naturalmente. Então, deixa eu mostrar para vocês mais um slide, esse aqui, que mostra uma fonte universal de energia que se encapsula. Então, esse espiral rosado representa quando a energia universal se individualiza. E essa energia individualizada, ela gera a primeira circulação. E essa primeira circulação constrói as 6 profundidades da energia individualizada que constroem, protegem e regeneram o nosso corpo. Todos os seres vivos têm essa energia, têm essa circulação. Então, o nome dessa primeira circulação, veja aqui na ilustração, ela desce pelo centro do nosso corpo e sobe pelo centro do nosso corpo. Então, na frente, ela vai descendo pelo centro, o eixo central do topo da cabeça até o púbis, depois faz a volta e sobe do cóccix até o topo da cabeça. Essa circulação se chama circulação da energia harmonizante universal central vertical principal. E quando a energia universal se individualiza, a energia harmonizante mencionada é a sua primeira expressão. Então, em vez de a gente usar esse longo nome, circulação da energia harmonizante universal central vertical principal, a gente chama o central principal. Então, o central principal gera todas as outras circulações de energia que criam, desenvolvem, protegem, sustentam e regeneram o corpo. Seu caminho é vertical e se move para baixo pela frente do corpo e para cima pelas costas. A nossa coluna vertebral é a expressão física dessa circulação. Então, gente, nós estamos falando de uma circulação de eixo, mas a partir dessa circulação, ela vai se ramificando e gerando até 144 mil outras circulações, cuidando de todas as atividades do corpo, todas as funções do corpo, físicas, mentais, emocionais e até espirituais. Então, esse exercício é um exercício simples, qualquer um pode praticar, e, se praticado, vai transformar a vida de vocês. Ele não toma mais de 15 minutos, uma aplicação. A gente pode estender, não tem limite, eu posso ficar muito mais tempo que isso, mas se eu dedicar 10, 15 minutos para fazer essa aplicação em mim mesmo, eu começarei um processo de transformação na minha vida. E assim, se vocês decidirem praticar o central principal, de manhã quando acordam, o que vai acontecer? Vocês vão se sentir estimulados, motivados, energizados para começar o dia e enfrentar todos os desafios do nosso dia a dia normal, com otimismo, com vigor e de bom humor. Mas se eu disser, não, de manhã não tem tempo, porque eu tenho que sair correndo para o trabalho, posso fazer no final do dia? Pode. Se vocês fizerem no final do dia, ele vai descarregar todas as tensões que foram acumuladas inconscientemente durante os desafios do dia, vai nos ajudar a relaxar e isso vai dar uma melhor qualidade de sono. Então, se praticar uma vez por dia, vai ser maravilhoso, gente. Vocês, em pouco tempo, vão notar a diferença. Se vocês decidirem praticar de manhã e no final do dia, bom, aí é maravilhoso demais. E assim, não tem horário. Ah, mas eu não posso fazer de manhã. Faço no meio da manhã, ou meio-dia, ou depois do almoço. Qualquer horário funciona. Então,
A proposta é assim, faça uma experiência. Eu vou ensinar agora o passo a passo e eu peço, experimentem. Eu não quero que vocês acreditem no que eu estou dizendo, eu quero que vocês vivenciem e sejam o testemunho desse trabalho. E quanto mais vocês vão percebendo as coisas, mais vocês vão se sentir conscientes da importância de manter esse trabalho. E vai chegar um dia que vocês vão fazer automaticamente, sem antes perguntar, devo fazer hoje ou não? É como, por exemplo, escovar os dentes. Quando a gente é criança, os nossos pais forçam e lembram, e se a gente puder driblar, a gente dribla. Só que, com o passar do tempo, a gente vai vendo os benefícios disso. A gente percebe que se escovar bem os dentes, vai precisar menos reparo nos dentistas. E chega um ponto que hoje em dia ninguém mais questiona. Preciso escovar o dente hoje ou não? Não, a gente vai lá automaticamente. A mesma coisa é com as práticas da arte do Jinji. A gente vai estar tão seguro, vai ser testemunho dos benefícios, que a gente não vai mais perguntar, preciso, devo fazer hoje? Não, sempre que for possível, a gente vai integrar isso na nossa rotina diária. Então, vamos direto à prática. Eu vou explicar para vocês como a gente ativa essa circulação que a gente resume no nome, circulação do central principal. Esse ativamento tem 6 passos. E o primeiro passo, é, todos são simples, mas o primeiro passo ele começa dessa maneira. Tem uma foto, então colocar a mão direita no topo da cabeça, descansar a mão no topo da cabeça e a mão esquerda no centro da testa. E volto a dizer, não é necessário apertar, é o toque que ativa a circulação, não a pressão. Então, se eu quiser fazer somente esse toque, porque eu posso fazer todos os 6 passos na sequência, ou eu posso fazer apenas um dos toques, com propósitos mais definidos. Então, esse primeiro toque harmoniza os processos mentais. Então, quando a gente está com um pensamento que não consegue tirar da cabeça, ou quando a gente está preocupado, ansioso, esse toque é maravilhoso para isso, para a gente se libertar dessa preocupação, ansiedade. Mas também esse toque ajuda a memória. Você se lembra que eu falei que a gente toca na testa quando está buscando se lembrar de algo? Então ajuda a memória e previne a senilidade, porque nos ajuda a estar atentos, despertos, focados e presentes no aqui e agora. Então esse é o primeiro passo. Quanto tempo a gente fica nesse passo? Não existe um tempo fixo, 1 minuto, 2 minutos. Não. A gente fica por algum tempo. Eu gosto de propor, para cada passo, usar a nossa respiração como marcador de tempo. Então, vocês colocam ali e ficam respirando com consciência. O que é respirar com consciência? Quando eu exalo, eu visualizo que eu estou liberando todas as tensões para fora do corpo. E quando eu inalo, eu imagino que estou recebendo uma energia nova e regeneradora. Então, vocês façam esse primeiro toque e façam 6 respirações conscientes. E depois a gente passa para o segundo passo. O segundo passo, a gente mantém a mão direita no topo da cabeça e a mão esquerda se desloca da testa para a ponta do nariz. Então, gente, a mão esquerda tem que tocar delicadamente na ponta do nariz. Não precisa apertar, não precisa dobrar o nariz, não. Toquem gentilmente aí. Isso vai ajudar o quê? Todas as funções do aparelho reprodutivo, ajuda a vitalizar as vias aéreas superiores. Então, qualquer questão de respiração, ou que afeta a respiração,
Vou dar um exemplo, mas pode ser rinite, sinusite, qualquer coisa, congestão na face, tudo isso é ajudado por esse toque. Também ajuda a equilibrar a digestão física, emocional e mental. Então, se depois de uma refeição a gente está sentindo pesado no abdômen, parece que a comida não desce, isso vai ajudar a digestão física. Se a gente está ruminando uma situação que nos afetou emocionalmente, isso vai ajudar também a digerir aquela situação. E também mentalmente, quer dizer, é bom para a preocupação, para a ansiedade gerada por essa preocupação, que é digerir os nossos pensamentos. E também previne a senilidade. Volto a dizer, eu sugiro, eu recomendo fazer toda a sequência, mas por algum motivo vocês querem trabalhar um tema pontualmente, vocês podem ficar só naquele toque, ou faz toda a sequência, naquele toque vocês se estendem um pouco mais. Então, feito o segundo passo, vamos para o terceiro. No terceiro passo, veja, a mão direita continua no topo da cabeça. E é a mão esquerda que vai descendo pela frente. Agora ela vai para o centro do externo, centro do peito. E esse toque auxilia a combater vícios e adicções. Ajuda o sistema imunológico. Vitaliza o aparelho respiratório. Libera a tensão na cintura pélvica e dissolve raivas e mágoas, proporcionando entusiasmo. Então, chegamos na metade do nosso exercício. Daí nós passamos para o quarto passo. O quarto passo, a mão que estava no centro do peito vai descer agora para a base do externo, na boca do estômago. A mão direita continua no topo da cabeça. Aí vocês podem pensar o seguinte: poxa, Carlos, mas eu vou cansar com a mão direita no topo da cabeça todo esse tempo. Provavelmente vai cansar. Então, eu proponho o seguinte: vocês façam esse exercício deitados ou recostado no sofá, de maneira que a mão direita fique apoiada no travesseiro ou na borda do sofá, na borda de uma cadeira. Se vocês estiverem sentados na cadeira, vocês podem encostar o cotovelo no encosto da cadeira, porque não precisa ficar rígido, vertical. Não, vocês têm que ficar confortável. Então, fazer assim e pode fazer. Se resolverem fazer deitados, se deitem e coloquem travesseiros para apoiar o braço, para ficar realmente confortável nessa posição. Porque, vejam, se essa prática tem o propósito de liberar as tensões, de relaxar, não faz sentido eu acumular tensão ficando 10 minutos com o braço para cima, que daqui a pouco começa a doer e eu não estarei mais confortável. Então, procurem sempre uma posição confortável. Seguindo, então, esse quarto passo ajuda a visão, ajuda as articulações, revitaliza as funções do aparelho digestivo, libera tensão na cintura pélvica e dissolve raivas e tristezas. Bom, vamos seguir adiante. Quinto passo. O quinto passo, a mão direita continua descendo e agora ela vai repousar no osso pubis. E o que esse toque vai fazer? Vai auxiliar ossos e toda a coluna vertebral. Vai ajudar também a circulação da energia pelas pernas. Então, isso, consequência disso, se a pessoa está sentindo dor nas pernas pesadas, isso vai ajudar a reduzir até dissolver essa sensação. Dissolve tensão nas costas e traz alegria para o coração. Então, vejam,
Essa sequência começa na testa, a mão direita sempre no topo da cabeça. E a mão esquerda vai indicando para onde a energia deve fluir. Então, ela vai descendo, testa, ponta do nariz, peito, boca do estômago, e vai até o púbis, ajudando todo o caminho descendente da energia. Feito isso, nós vamos para o último passo. E o último passo, finalmente, a mão direita que estava no topo da cabeça se desloca para tocar no cóccix. Então, a mão esquerda fica no púbis e a mão direita move do topo da cabeça para o cóccix. E esse toque vai ajudar o quê? Auxilia a liberar a tensão nos músculos, ajuda qualquer desarmonia que afeta o sangue e proporciona vitalidade e energia para todo o corpo. Então, esse é o sexto e último passo. Uma dica. Se vocês estão fazendo deitados, colocar a mão no cóccix desse jeito pode ser desconfortável. Então, vocês podem tocar com o dorso, tanto faz. E então, você sempre procure uma posição que seja confortável, que não gere tensão. Aí, algumas pessoas costumam dizer, Carlos, eu comecei a fazer de noite essa sequência, e quando eu cheguei no terceiro passo, eu peguei no sono. Aí não funcionou, né? Eu digo, funciona. A gente começar uma sequência, a gente está mandando uma mensagem para a energia, dizendo o que a gente espera dela. Ela entende a mensagem. Então, se a gente dormir na metade, não precisa acordar no meio da noite para fazer o passo seguinte e o outro e o outro. Não, está feito. A mensagem foi mandada, a energia completa o circuito sem a gente completar todos os toques. Certo? Então, não se preocupem se por algum motivo vocês tiverem que interromper a sequência ou se caírem no sono durante o processo, que isso vai funcionar. Então, vocês viram, eu salientei qualidades de cada passo individualmente, mas a sequência toda, ela é muito mais que a soma dos passos. A sequência toda, ela energiza quando nós precisamos de mais energia. Ela distensiona e relaxa quando nós precisamos de relaxamento. E ela, com isso, ajuda a manter o equilíbrio, a harmonia e a saúde no nosso corpo ao longo do dia. Então, gente, essa é a proposta para vocês testarem, experimentem. Volto a dizer, não quero que acreditem em mim porque eu estou dizendo. Eu quero que vocês coloquem à prova. E sejam testemunhos dos resultados, certo? Com isso, vocês vão começar uma jornada não somente de se autocuidar, mas de descobrimento, porque vocês vão começar a perceber que se a gente não está bem, se a gente não está saudável, se a gente não está feliz, nós temos que deixar de procurar a causa ou a culpa lá fora, no mundo lá fora, na situação, no momento do planeta ou na atitude das pessoas. Não. A gente vai perceber que tudo aquilo que não está funcionando bem é porque nós permitimos, no momento que a gente acolheu uma emoção desarmonizada no nosso estilo de vida. Então, aqui é o início da transformação. Aqui está uma dica simples, extremamente simples, mas que pode mudar tudo. Certo? Então, no nosso próximo encontro, eu vou aprofundar o entendimento sobre essas 5 emoções desarmonizadas e o poder que elas têm de quitar o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa harmonia e até a nossa saúde.
Quanto mais a gente compreende isso, mais a gente vai tomando as rédeas da nossa vida. E a gente vai abandonando aquela condição de sentir-se vida, sentir-se vítima, impotente diante das situações. Nós não somos vítimas. Mas isso é o tema para o nosso próximo encontro. Gente, se vocês gostaram dessa apresentação, primeiro, pratiquem, sejam testemunhos. Segundo, compartilhem. Se vocês tiverem um amigo, um conhecido, uma pessoa querida que está precisando de ajuda, compartilhe esse vídeo. E não se esqueçam de deixar um like, porque isso melhora a pontuação no algoritmo e vai alcançar mais pessoas. E se quiserem, se inscrevam no canal, porque aí vocês vão receber automaticamente os próximos episódios dessa nossa jornada. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por chegarem até aqui e nos vemos em breve e continuando a nossa jornada. Tchau, fiquem bem.